até fazer uma live sobre isso, não sei. Alguém quer ver? Espera aí, deixa eu ver aqui. Mas, enfim, eu lembro que alguém falou sobre isso, mas é isso, né? Não, Exato. seu tempo, não. Era só para me situar um pouquinho aqui junto com você e Elogiado, né? Você me chama de professor. Na verdade, eu sou mestrando, né? Eu não sou professor, né? Eu sou mestrando, então. não, mas eu acho que certamente você vai ser muito em breve. É, Então, Henrique, eu vou tentar fazer algumas perguntas assim para não ficar muito longo também, e aí te falar um pouco qual que é essa proposta, né? Na Beleza. verdade, eu fiquei responsável de falar um pouco das ações do próprio Conselho Regional, né, de Psicologia no que tange, então, a questão da migração. E aí era mais fazer esse panorama geral para os outros alunos, e a professora sugeriu o seu nome, né, como alguém que está dentro, e não sei se você realmente é o coordenador, eu não sei como que isso funciona, mas talvez você possa falar disso um pouco melhor. E aí eu acho que de repente, com a sua fala, assim, um pouco nesses primórdios, eu posso ir colocando outras questões. Porque é um estágio, né? É um estágio que ela criou para esse semestre, só que está sendo totalmente remoto. E me atraiu muito, assim, pelo fato de ter feito meu doutorado lá na França. Eu fiquei lá entre 2013 e 2017. E a questão da Síria, né, foi algo que eu li bastante, que eu vivi também bastante lá, até pela incapacidade que a França tem tido, né, de acolher essas pessoas, e por todas as outras questões também que perpassa a cultura francesa, né? Então foi algo que me interessou bastante. Eu discuto isso um pouco também no campo esportivo, né? O quanto que no futebol, principalmente, isso é muito forte também. Mas era um pouco sobre isso, assim. Então é mais um. Eu acho que você pode falar de um panorama geral e da sua trajetória, né? E depois, se você puder falar um pouquinho do próprio conselho também. Claro. Tem um. Você foi falando, né? Me veio a lembrança aqui que tem uma discussão sobre a questão da diáspora, né? De jogadores de futebol, né? Que migram, né? E, sobretudo, tem uma questão que é dentro do próprio fenômeno migratório, né, de uma tipologia de crime, que é o tráfico de pessoas, né, que muitos jogadores de futebol acabam sendo vítimas, né, de tráfico de pessoas também. E acho que não sei, eu sei que discute o esporte, né, eu falo de jogador de futebol, mas o esporte em geral, né, Sim. talvez é um link interessante, assim, né, já que tem essa discussão. Bom, eu vou comentar um pouquinho da minha trajetória, talvez para poder contextualizar do lugar também que eu estou falando, né? Eu eu comecei a migrar desde quando eu nasci, né? A deslocar, né? Eu nasci em São Paulo, né? Minha família veio para cá quando eu tinha 6 meses de idade. E aí eu acabei decidindo, escolhendo, né? Ir para a Itália quando eu tinha 20 anos. E aí eu fui para a Itália, fiquei um tempo, morei na Itália durante 4 anos, né, onde que despertou, né, esse interesse pela migração, né. Eu ficava na dúvida entre escolher sociologia e psicologia, né, e aí eu acabei escolhendo psicologia por ter uma possibilidade maior de intervenção, né, nesse campo, né, que era uma coisa que me fascinava. E aí comecei minha trajetória acadêmica lá, né, na Universidade de Urbino, na Itália. Dentro da Itália eu desloquei lá de algumas cidades, né, fui para morar em Bolonha, Pádua e Urbino, né,
E aí, por conta de uma reforma educacional, eu acabei perdendo minha bolsa de estudos que eu tinha, e aí eu fui para a Inglaterra. Eu cheguei a trabalhar na Inglaterra e voltei para o Brasil. Então, assim, eu gosto de falar isso para mostrar, assim, como que a migração, que a questão do deslocamento, né, ela é múltipla, né? Por exemplo, como eu te falo, assim, desse deslocamento interno, né, que é um deslocamento de uma cidade, um estado para o outro, de uma cidade para outra, né? E essa migração também, que é essa migração de retorno, né, que é uma outra migração, né, porque quando você retorna para o país de origem, você teve essa experiência também, as suas referências mudam, né? Suas referências são outras também, né? E inclusive com os valores também são outros também, né? Por conta das experiências que você vive, né? E aí, desde que eu retornei para o Brasil em 2012, termino o curso de psicologia aqui, né? E sempre me interessei pela questão da migração, né? E aí uma coisa que eu sempre que eu tive contato lá na Itália foi com autores, né? Que discutiam essa temática lá do âmbito da psicologia. Sobretudo, uma grande influência para mim é o Roberto Benedutti, que é da etnopsicologia, né? Ele é da antropologia, né? E ele discute muito a questão ele discute muito o Frantz Fanon. Então, eu venho a partir desse interesse, assim, né, da psicologia, né? Aqui no BH, né, especificamente, né, no Brasil, em BH especificamente, né, em 2015, eu conheço o grupo de pesquisa e extensão de direitos sociais e imigração da Escola de Serviço Social, da PUC Minas, e aí eu pergunto assim, se eu poderia fazer parte, né, do grupo, né, que eu fui muito bem acolhido pelo pessoal do Serviço Social, né, pela coordenadora do grupo, que é a professora Maria Consolação. E aí, a partir de 2015, né, eu começo essa pesquisa junto com os haitianos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, né. E aí, só para poder situar, né, que eu disse na aula, né, que eu dei para você, que você falou que você estava presente, né, de imigração, né, a gente tem 3 ondas, né, migratórias, né, nessa década, né, que primeira foi a onda haitiana, né, por conta do desastre ambiental, né, depois, vamos dizer assim, que não foi uma onda, assim, uma marola, né, dessa vinda dos sírios, né, até por conta, assim, do alto custo, né, do deslocamento que é da Síria para o Brasil, né, então pessoas em condições financeiras melhores tiveram condições de vir para o Brasil, e agora que a gente está vivenciando desde 2017 essa onda esse fluxo de venezuelanos, né, que se intensificou, né, que agora não está tão intenso por conta da pandemia e por conta dos fechamentos das fronteiras. E aí, em 2015, né, quando eu começo a fazer parte desse grupo, né, a gente começa a trabalhar com os haitianos, né, que moram aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. A Sãozinha, né, que é professora da Serviço Social, e o professor Duval, eles já tinham uma trajetória anterior, né, de pesquisas com os haitianos, né, desde 2011. O Duval, ele é um professor de geografia, né, que é do programa de pós-graduação de geografia da PUC, que ele sempre trabalhou com essa temática, né, e eles fizeram uma pesquisa grande, inclusive para as agências internacionais, em 2011, e essa pesquisa de 2015 foi uma reverberação, né, de uma pesquisa de extensão dentro da universidade no curso de Serviço Social, que a gente chegou a produzir algumas intervenções, né, como, por exemplo, uma cartilha bilíngue, né, sobre acesso aos direitos sociais. Se você quiser, depois eu te mando. E eu comecei a coordenar um grupo
como psicólogo, um grupo de promoção de saúde, né, com os imigrantes haitianos lá no bairro Veneza Esmeraldas. Eu, em 2016, né, eu começo a compor a equipe lá do Instituto Fetos Guattari, inclusive o William, né, passou por lá também, né? Sim. Eu começo a estudar com o Gregório, né? O Gregório, eu comecei a trabalhar com o Gregório em 2014, mas em 2016 aí eu começo a compor mais no Instituto, né? E aí, a partir dessa composição, né, eu fui eleito conselheiro estadual de Direitos Humanos e, a partir do Conselho Estadual de Direitos Humanos, eu comecei a compor o Comitrate, que foi o Comitê de Atenção ao Migrante, Refugiado, Apátrida, Tráfico de Pessoas e Trabalho Escravo, em Minas Gerais, né, que foi constituído em 2016. E eu estou lá até hoje, assim, compondo esse comitê, né, esse comitê estadual. Em 2018, no final de 2017, aliás, 2017 e 2018, né, eu começo a trabalhar para a OIM, que é a Organização Internacional para Migrações, né, dentro de um projeto que eles têm que chama Árvore, né, que é um projeto que é uma parceria entre as agências entre Portugal e Brasil, né, sobre que eles trabalham com a questão do apoio ao retorno voluntário de brasileiros que moram em Portugal. E aí eles me contratam, né, para poder fazer esse monitoramento aqui no estado de Minas Gerais dessas pessoas que retornam de Portugal, que é essa terceira migração que eu te falei, né, que é essa da migração de retorno, né. Então eu tenho focado muito nessa migração, comecei a focar muito na migração de retorno a partir de então. Eu comecei aí em 2000 e eu comecei a trabalhar com eles nesse projeto Árvore. Eu trabalhei com eles em 2017 e 2018. 2019 eu prestei uma consultoria para eles de mapeamento de políticas públicas e interlocução com o Estado sobre essa questão do retorno voluntário, né, que foi um projeto grande que eles lançaram, que aí começou a abarcar não só Portugal, mas Irlanda e a Bélgica, onde que tem um índice grande, né, de brasileiros que solicitam, né, apoio nesse programa. A partir de 2020, eles me chamam, né? E aí, junto com o Instituto, que agora o Instituto Gregório Brenglitz, né? Que o Instituto Guattari tem essa troca, trocou o nome, né? Que agora é o Instituto Gregório Brenglitz. Eu começo a fazer o acompanhamento psicológico de brasileiros que retornam de Portugal. Então, tem essa demanda, né, desse acompanhamento psicológico, então eles me procuram, né, aliás, eles têm um fluxo, né, que eles me mandam, e aí eu tento articular com a rede de alunos que já passaram já com o Instituto desse atendimento, né. Então, ano passado a gente atendeu 5 casos, né, aqui no Brasil todo, e é isso, assim, né? Então, nesse foco, assim, da psicologia, né? do acompanhamento psicológico, do acompanhamento psicossocial, né? Dessas 5 pessoas, né? Que foi um projeto piloto, apoiado lá pelo governo de Portugal e pela OIM, né? Esse projeto da OIM. Só beber uma água aqui, rapidinho. Tranquilo, Henrique. É bom se a gente falar muito rápido, você fala. Tá, não. Até que eu consigo anotar aqui
Eu acho que pelas palavras-chave mesmo, e aí depois eu vejo o vídeo se eu tiver alguma dúvida, mas eu acho que eu estou conseguindo Eu estou te contando isso, encontrar. assim, da trajetória por onde que eu chego, assim, né? E aí, em 2020, eu, com essa nova gestão do Conselho, né, do Conselho Regional de Psicologia, né, que é essa nova chapa de conselheiros, né, eu proponho para eles, né, eu vou propor para a Lu, né, para a Lu Machado, que a psicologia precisa abarcar essa discussão, né? E aí, assim, essa discussão vem desde 2018, né? Quando teve um projeto, esse é um ponto-chave, assim, que teve um projeto promovido pela Escola Superior do Ministério Público da União, que aconteceu em 15 estados brasileiros, né? Que eles estavam trabalhando uma articulação de rede de atendimento, de atenção, né, à população migrante e refugiada. E aí, um dos encontros que tiveram em Belo Horizonte, né, eles me convidaram para poder compor, né, a organização desse encontro, que foi, inclusive, pela PUC Minas, né, que foi promovido pela PUC Minas. E, a partir desses encontros regionais, teve um encontro nacional em Brasília, que reuniu algumas pessoas foram selecionadas, né, foram pelo coletivo, né, para poderem estarem participando deste encontro em Brasília. Em Brasília, eu tenho contato com outros profissionais da psicologia, na verdade, assim, de um evento de 300 pessoas que participavam, tinham 5 psicólogos, né, psicólogas, né, dentre as quais tinham uma psicóloga venezuelana e um psicólogo venezuelano. E aí a gente combina, né? Tipo assim, fala assim, nossa, mas tem tanto. A psicologia ainda não conseguiu abarcar, né, essa discussão, né? E é uma coisa que eu sempre senti falta, desde quando eu retornei para o Brasil, porque a discussão da psicologia dentro da migração na Europa, ela é muito forte, muito enraizada, né? Inclusive, a gente tem um centro de saúde mental em Turim, na Itália, que trata especificamente de pessoas migrantes e refugiados, que é coordenada por Roberto Benedutti, né, que é esse autor que eu tenho como referência. E aí, a partir de 2018, a gente decidiu, né, a gente conversou, criou uma lista no WhatsApp para a gente trocar, né, para a gente trocar figurinhas, né, porque na conversa que nós tivemos, né, a gente se sentiu muito que é uma discussão bastante importante para a psicologia, só que a psicologia não parecia presente nos debates, né? Todos os debates que foram feitos, nenhum tratou da questão da questão do sofrimento mental, da questão psíquica de imigrantes refugiados no Brasil, né? Então, isso que nos chamou a atenção e a gente começou a fomentar essa rede, né? Que é uma rede por WhatsApp mesmo, assim, né? Então, que é uma rede autogestida, assim, que aí as pessoas vão adicionando outras pessoas que têm interesse na temática, e a gente vai fazer essa discussão. Hoje em dia, a gente se encontra, né, mensalmente, né, para poder discutir sobre migração e psicologia, né, a partir dessa rede que se constituiu. Só lembrando também que teve outro marco importante que teve aqui no Brasil, que foi importante também, foi em 2016, quando teve o Fórum Social Mundial das Migrações em São Paulo, onde que foi sancionada a primeira lei de migração no âmbito municipal, né, pelo Haddad, né? Eu faço essa correlação, né, porque foi um evento assim que teve uma discussão interessante, e lá eu conheci outros profissionais de psicologia também, né, que trabalhavam com a temática, principalmente o pessoal da USP e o pessoal do CET Sapien também, que estavam já começando essa discussão, né, esse engajamento, né, da psicologia e migração.
Aí eu fiz essa volta para trás, mas voltando para frente agora, né? E aí eu faço a partir dessa proposta que eu fiz para a Lu, né? Para Lourdes Machado, o pessoal foi levado para a plenária do conselho, né? E os conselheiros toparam em poder em criar um grupo, né? Para ver o que vai dar nesse grupo, né? Na verdade, né? Então, atualmente, assim, esse grupo de trabalho, eu estou como coordenador desse grupo de trabalho, que a gente colocou o nome de GT de Imigração, Refúgio, Tráfico de Pessoas e Subjetividades, né? Que é uma coisa, assim, para a gente poder marcar alguma... que é um nome somente ilustrativo, né? Mas, na verdade, essas discussões são mais profundas. E aí, a partir dessa chancela, né, desse grupo de trabalho, que começou no ano passado, em setembro do ano passado, a gente tem construído uma nota técnica para levar para a plenária do Conselho, né, de forma que oriente, né, os profissionais da psicologia no âmbito da atuação, né, do atendimento a essas pessoas, né, a essa população, né, que vive esse fenômeno migratório. A ideia é que, a partir desse grupo de trabalho, né, dessa chancela da nota técnica, que seja no âmbito regional, aqui do CRP de Minas Gerais, né, a gente constitua, né, uma comissão permanente, que aí, com a comissão permanente, né, dentro do CRP, a gente consegue ter uma discussão mais aprofundada e até promover, né, um grupo mais aberto, assim, para poder discutir essa temática, né. Atualmente, o grupo de trabalho, ele está fechado, assim, é uma decisão, assim, que a gente tomou de fechar o grupo, porque no início das reuniões a gente deixava ele aberto, só que como a gente, cada hora vinha uma pessoa e não aparecia mais, então foi interessante fechar com um grupo que estava implicado, né, para trabalhar nessa temática, e aí a gente está produzindo um texto, né, para apresentar, né, e é isso, assim, né, e aí a ideia nossa, né, é trazer essa comissão permanente dentro do CRP e provavelmente, né, que é um diálogo, assim, que eu acho que para ser expandido, assim, até para o Conselho Federal, né, que também que dentro do Conselho Federal tem essa discussão, mas essa discussão da migração ela é bem pouca, e ela é feita dentro do âmbito da Comissão de Emergências e Desastres, né? Então, a ideia nossa é constituir uma comissão, né, que seja levar primeiro a nível regional e depois a nível federal para poder capilarizar, né, essa temática dentro da psicologia no âmbito federativo, assim, né? É um pouco isso. Não sei se eu te cansei demais, assim, né? Não, Henrique, foi ótimo. Eu queria saber se o áudio tá bom, porque eu tô achando que o meu vídeo tá com certo delay, não tá? Não, eu estou te escutando bem, muito bem, Beleza, assim. ótimo. Então, não, eu achei fantástico, assim, talvez tenha surgido uma ou outra dúvida, e aí eu vou te perguntando, mas eu acho muito bacana, assim, como eu trabalho com pesquisa também, né? O, 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 o quanto que esse amor e esse desejo pela pesquisa passa pela nossa vida, né? Sim, Pelas experiências que nós temos, assim. E aí me lembrou um pouco, porque eu nunca tinha pensado nessa questão do retorno, né? E aí me lembrou muito de quando eu tinha 20 anos, eu fui fazer uma parte da minha graduação em Boston e foi uma desconstrução na minha vida assim tão grande, e olha que foram somente 8 meses, mas eu acho que pelo fato de eu ter 20 anos foi algo mais profundo do que até meu doutorado durante 4 anos, que quando eu voltei, eu tive uma impressão, Henrique, de uma desconstrução completa, assim. Eu já voltei fazendo
análise direto, assim, eu fiz nessa época com o... Ó, gente, esqueci o nome dele, que morreu agora tem pouco tempo. O Célio Garcia. Eu fiz com o Célio porque eu precisava me reconhecer, assim, ou me conhecer novamente através de uma quebra, né, que tinha sido feita, assim. E aí eu queria te perguntar isso, assim, quais são as principais ações, porque talvez os outros processos para mim ficam mais claros, né, de quem está chegando em outro lugar e etc, mas quem está voltando. Se você pudesse falar um pouco sobre isso, assim, sobre quais são essas demandas, Não, eu claro. até acho também que a gente está vivendo um momento muito delicado, né, de uma desvalorização muito grande do nosso país também, né, o que favorece essa ida para outros locais, Uhum. e a gente tem visto isso. Então, se você puder falar um pouquinho sobre isso, ia ser legal. Não, claro, assim, só uma coisa que eu esqueci de falar, né, para não ser injusto, tem um núcleo de psicologia, tem no CRP do Paraná, tem um núcleo que é dentro da Comissão de Direitos Humanos que discute a psicologia e imigração, né, chama no PSIM, né, então só para não ser injusto também, porque esse trabalho que a gente trouxe, né, para o CRP aqui de Minas Gerais, né, é de grande inspiração desse núcleo também lá do Ah, Paraná. legal. E ele é de qual época, Ele é Henrique? de 2016, acho que Tá, 2016, 2015. beleza. Só para eu saber Mas então se a você jogar cronologia. no PSIM, né, ou no CRP do Paraná tem, tem isso, né? Tem essa. Bom, aí voltando à questão da migração de retorno, né? Eu gosto de falar um pouco da minha experiência também, que eu acho que é importante, assim, né? Quando eu fui morar fora, eu reconheço meu lugar de privilégio, né? Então, assim, quando eu fui morar fora, eu passei por trabalhos que aqui no Brasil eu não passaria. Por exemplo, eu fui faxineiro, lavei prato, ajudante de cozinha, vendedor ambulante. Então, essas experiências eu não teria se eu tivesse aqui no Brasil, porque até pela questão de classe mesmo, né? Da classe social que eu tô inserido, né? Claro. E aí uma das questões que a gente vê muito assim dessa questão do retorno, da migração de retorno, dessa nova reconfiguração, né? Dos laços sociais, né? Porque você acaba, de certo modo, né? O seu processo subjetivo, né? Você acaba tendo outros impactos, você tem outras experiências, né? Que quando você retorna, você enxerga as coisas com outro olhar, né? Que é um pouco que você estava dizendo, né? Isso. Você traz um olhar deslocado, né? Por ter vivido outras experiências que você não teve oportunidade de estar vivendo dentro do seu grupo, do grupo social que você está acostumado, né? Então, isso é uma questão assim, interessante, né, desse olhar deslocado, né, que se traz com a migração de retorno. Mas o que eu percebo também bastante, né, a partir desse olhar deslocado, né, que a maioria das pessoas que eu atendi por esse programa, né, de retorno voluntário eram pessoas de classe mais baixa, né, que tem, né, a migração, né, a motivação da migração como migração econômica, né, de trabalhar, né, e ter uma melhor condição financeira, né. E aí, quando tem esse retorno, né, o que eu percebo com essas pessoas, né, é uma grande sensação de frustração, né, de uma angústia, né, muito grande por conta dessa migração não bem sucedida, né,
Porque aí tem esse olhar assim, eu fui, mas tem esse retorno, como retorno, que a pessoa se sente como uma pessoa fracassada, né? Por não ter conseguido se manter, né? Até mesmo tem essa pressão assim familiar, né, dos laços sociais da pessoa no Brasil. Fala assim, mas você foi para a Europa, então você voltou rico, né, para o Brasil, né? Que é desse imaginário também, né, desse imaginário social que a gente vive, né, que todo mundo que mora na Europa é rico, né? Então, uma coisa que eu percebo assim esse processo de retorno, assim, muitas pessoas relatam depressão, né? Mas para mim, assim, não é uma depressão, né? É um processo de tristeza dessa angústia do fracasso, né? Que as pessoas trazem consigo, como se fosse assim, como você estivesse desistindo de uma corrida que você estivesse participando, sabe? Então, eu pegando assim com esporte, assim, né? Legal. Tem uma frustração ali, né? Que você tá participando de uma competição, né? Mas aí você abandona por N fatores, né? Mas aí você se culpa porque que abandonou essa corrida, né? Porque você abandonou essa competição, né? Porque a expectativa que se cria é muito grande, né? Até mesmo, né? Por estar vivenciando, né, outras condições, né, que talvez não eram possibilidades do Brasil, né, de uma abertura cultural, né, maior, né, de uma abertura até linguística, né, porque você acaba tendo contato com pessoas de outros lugares, né, então isso, de certa forma, acaba tendo Então, as pessoas absorvem isso, né, e quando tem esse retorno, por exemplo, as pessoas que retornam, elas nunca precisaram ir para o CRAS, né? Não sabem o que é o CRAS, não sabem o que são os programas de proteção, né? Os programas de proteção sociais brasileiros, né? Então, as pessoas, elas sabem mais os programas de proteção sociais que existem fora, né, no país que elas estão, né, porque elas pesquisam do que os próprios programas de proteção que existem no Brasil que podem atendê-las, né? Então, muita gente não desconhece, né, o serviço do CRAS, do CREAS, né, do posto de saúde, sobretudo, né, do centro de saúde. Então, é uma questão assim que eu percebo muito, que eu tento trabalhar, assim, né, que a gente tenta trabalhar com essa migração de retorno, essa nova reconfiguração, né? Uma reconfiguração das redes, né? Das redes sociais dessa pessoa, né? Legal demais, eu fiquei me vendo muito nisso. Eu também, quando eu voltei, Henrique, eu fui trabalhar lá no Café com Letras, né? Que eu também cheguei com esse pensamento assim, poxa, lá eu fiz de tudo e aqui eu não vou fazer nada. Sim. E olha que eu fui para um barzinho super cult e tudo mais, onde a galera toda era universitária, né? Mas eu tive alguns amigos falando assim, pô, mas você vai trabalhar lá como garçom, né? Então essa desconstrução é muito legal, assim. No meio do meu doutorado também eu tive uma experiência muito legal que eu fui trabalhar na maior feira de alimentos europeia que tem em Paris. Eu fui numa primeira vez trabalhar como tradutor trilingue e numa segunda vez como faxineiro. E como faxineiro eu ganhei muito mais e foi muito melhor porque eu não tive que ficar traduzindo as mentiras que o agronegócio brasileiro fala, né? Eita, né? Porque então foi muito interessante assim também isso, como que essa reconfiguração e essa volta, ela é muito significativa, mas eu acho que é isso que você falou, ela depende também da classe social, né? Eu acho que nós voltamos de uma maneira, com algumas angústias, com algumas tristezas, talvez com menos sensação de tipo, fracasso, né? Eu pelo menos fui para voltar, né? E aí é uma outra lógica quando a pessoa vai por essa migração econômica, né? E eu vivenciei isso muito lá nos Estados Unidos, porque eu tive colegas lá no Dunkin' Donuts, né? Que era onde
eu trabalhava que estavam lá há 20 anos, 30 anos e mandando dinheiro para cá, assim. Então, é um pouco nesse aspecto. E só para não encher muito o Não, seu, que é isso. acho que Eu você. falo porque assim, é um tema que me toca muito, assim, né? Eu consigo falar o dia inteiro sobre isso aqui sem me cansar, né? Aí o que eu queria te pedir, Henrique, para não ser algo também muito chato, assim, se você pudesse me mandar, é, acho que qualquer material que você tiver, assim, vai ser bem legal, porque aí eu leio e eu Sobre, mas apresento para a sobre turma alguma também. coisa. Até se tiver live sua também, alguns debates assim, eu acho que eu quero ver, né? E é um assunto que eu gosto bastante, porque na Mas sobre verdade, qual é a migração de retorno, porque tem muita coisa, assim, né? eu acho que você pode pensar assim em algum material que você ache mais relevante para eu mostrar, né, para os alunos e para compartilhar também com a nossa turma, porque a gente criou um grupo no Instagram também. E a gente está colocando algumas postagens lá, então talvez até para falar sobre a atuação sua dentro do CRP, eu acho que seria fantástico também. E Ah, legal, isso, bacana. e você acabou respondendo uma pergunta que eu iria fazer, é se existiam outros grupos dentro de outros CRPs aqui no Brasil. Você falou que tem lá no Paraná. Em São Isso. Paulo tem ou não tem? Não, em São Paulo não tem. Tá. Inclusive, em São Paulo, o que tem em São Paulo, né, que começou com o início da pandemia, que inclusive eu comecei a fazer parte também, né, porque de uma rede de cuidados de saúde, né, para a questão da migração, né. Então, mas em São Paulo eu até comentei com eles, né, eles falaram que iam correr atrás disso, mas eu não tenho muita proximidade com o grupo, né? Eu participo assim como, mas tem essa rede de cuidados, né? Tem o âmbito da saúde, tem um livro que é bem bacana, assim, que eu acho que é para a gente que está nessa área, né? Que é um livro que chama Migração em Saúde, que é da Deise Ventura e esqueci o nome dela. É de uma enfermeira boliviana que mora em São Paulo, e Jura, acho que Tá. é Jura que chama. Mas eu te mando isso tudo, assim, que é um livro. Maravilha. E a Deise Ventura, ela é uma profissional muito legal, assim, que para discutir a questão da migração e saúde, sabe? Saúde Ótimo. coletiva, tudo. Ela é uma professora da USP. Eu vou até anotar aqui que eu vou buscar ele depois, então, também. É, é porque, na verdade, Henrique, durante o meu doutorado, eu foquei muito no impacto social da Copa do Mundo aqui no Brasil. E uma das discussões que eu trago é a exploração sexual infanto-juvenil, principalmente na cidade sede, né, de Fortaleza e do Recife, e como que isso também esbarra com essa questão do tráfico de pessoas, né? E dessas migrações também que nos grandes eventos esportivos, quando eu falo especificamente da Copa do Mundo, né? A gente pode pensar até num turismo sexual, né? Que é muito forte, mas que acaba que esbarra, e eu acabei lendo muito sobre essas outras vertentes que envolvem a questão da prostituição também, né? E o quanto que isso é forte no contexto brasileiro. Então, essa parte, assim, eu também gosto muito e acabei lendo muito sobre isso durante o meu doutorado. Mas só mais uma pergunta, só para você falar um pouco mais, eu achei muito bacana quando você traz as três ondas, né? E talvez a questão da Síria e da Venezuela para mim sejam mais palpáveis assim, mas eu acho que até pela sua experiências com os haitianos assim, o que que você diria do acolhimento que foi feito, né? Até pela proximidade que o próprio governo Lula tinha com o Haiti e o próprio exército brasileiro, de que maneira que essa política influenciou nisso ou não também. Se você pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, eu acho que ia ser legal. Sim, sim. Então, só
pegando o gancho assim, você falou do seu tema, né? Tem uma pesquisa que acho que foi uma procuradora, não sei se não foi do Ministério Público, que tem uma pesquisa grande, mundial, sobre o impacto de grandes eventos no tráfico de pessoas. Não sei se eu lembro disso, que eu participei de um seminário em 2016 sobre tráfico de pessoas, né, e trouxeram isso. Que tem um estudo grande assim, né, sobre o impacto, né, de grandes eventos, né, sobre essa questão, sobre a questão. O próprio Catar, né, o que a gente está vendo são exatamente trabalhadores que estão presos lá na construção dos estádios, né? Isso é uma loucura, assim. Mas tem essa questão da questão também do impacto também das vítimas, né, de tráfico sexual também, enfim. Acho que é só uma coisa que eu lembrei, assim, acho que você deve ter tido acesso também, né? Bom, a migração do Haiti, né, e sobre essa proximidade do Lula, tem tudo a ver, assim, né? Tem tudo a ver e não tem nada a ver também, porque tem a onda, né, haitiana, né, ela vem para o Brasil, né, ela começa no Brasil em 2010, né, que a gente sabe, né, com o terremoto que teve lá no Haiti, e aí muitas pessoas começaram a migrar para o Brasil, e alguns autores, né, discutem, né, que a política externa brasileira, né, no caso do Lula, né, a presença do exército brasileiro no Haiti acabava influenciando essa escolha, né, que, se eu não me engano, o general Heleno, inclusive, né, ele foi, não sei se foi o general Heleno, salvo engano, ele foi coordenador da missão brasileira, né, coordenador da missão da ONU, né, no Haiti, para lidar com essa questão do terremoto, da questão humanitária, e também dessa proximidade, dessa relação externa do Brasil com o Haiti, por conta também do Lula, né? Não sei se você lembra, o Brasil foi jogar lá, né? Eu lembro demais. A gente fala muito sobre isso, assim, sobre o quanto que aquele jogo foi muito simbólico também, né? De levar a seleção brasileira para fazer aquele amistoso. Só responder uma coisa aqui. Não, tranquilo, Henrique. Mas é porque eu também dou aula de relações internacionais. Na verdade, a minha pegada mais forte no campo esportivo é com a geopolítica. Sim. E com a ciência política. E aí a gente fala muito sobre esse jogo, assim, de uma maneira, na verdade, como se fosse uma política mesmo externa, né? Mas só que ela esconde outras coisas também, assim, mas eu acho que não vale a pena a gente muito nisso, não, mas foi algo simbólico. Eu falo que tem tudo a ver e não tem nada a ver, né? Porque assim, tem alguns autores que discutem isso, né? Que eu estou te falando, se desculpa que eu tenho uma reunião agora com a IEM aqui, aí eu só pedi para eles segurarem um pouco a onda ali, que daqui a pouco apareça. Beleza, Henrique. E aí tem um autor específico, que é o Anderson Josephson, que é um antropólogo haitiano, que agora ele foi professor da Universidade do Amapá, agora a Universidade do Rio Grande do Sul. Que ele desmistifica isso, porque a questão dos haitianos serem migrados para o Brasil, porque o Brasil vivia uma grande exceção econômica, sobretudo pela realização da Copa do Mundo. Então, a questão a rede de imigração, né, a gente tem que levar em conta também que, por exemplo, né, eu vou para um país, tipo assim, se eu vou para um país, eu vejo assim, nossa, aqui tá bom, eu vou ligar para um familiar e falar assim, nossa, aqui tá bom, assim, tem emprego, chega aí. E aí acaba virando um telefone sem fio, assim, né? Eu tô explicando de uma forma mais tosca, né? Mas sim, é isso mesmo. Eu então, assim, completamente, O que acontece, assim, a questão da migração haitiana para o Brasil tem essa questão econômica que o Brasil vivia uma grande exceção, né, sobretudo na questão da construção civil, né, na construção dos estádios, da construção que a gente teve aí, foi em 2012, inclusive, teve a Copa das Confederações, né, foi 2012,
2013. 2013, né? É que começou o golpe. Um ano antes sempre, é. Não, mas isso aí é porque eu estudo isso, né, Henrique, também. Eu sei essas datas Aqui todas. começou o golpe também, né? Começou o golpe no Brasil a partir daí também. Inclusive tinha até reportagens, assim, eu lembro na época, assim, haitianos, né, trabalhando no Mineirão, né, na reforma do Mineirão, né, não sei se... Então é isso, assim, então eu acho que pela questão econômica, assim, né, tem esses dois lados, né, e é sempre bom ressaltar também, né, que dos crimes, né, cometidos no Haiti também, pelo Exército Brasileiro, né? Inclusive estupro, enfim, é uma coisa assim, cara, que você estuda, né? Então você já sabe já, né, que aconteceu, né? Que tem essa questão, né? Henrique, Então muito obrigado. Assim, eu não vou, eu acho que não precisa, eu acho que você tem outro encontro aí. Mas assim, foi muito maravilhoso, viu? Muito obrigado pelo seu tempo. Desculpa, assim, porque eu até te falei para poder um pouquinho antes, né? Porque aí Claro. como o pessoal marcou comigo as e-mails, assim, acho que dá tempo. Desculpa também que está um pouco. Não, que isso, Henrique, foi muito bom. E aí, se você puder mandar esse material e aí também eu vou trocando algumas ideias com você aí, porque eu acho que tem E algumas pode mandar temáticas uma sobre aula, pesquisa que a gente pode ter algum diálogo também. sim, eu estou fazendo uma pesquisa minha do mestrado, né? Eu estou trabalhando a questão do processo de subjetivação dos imigrantes venezuelanos aqui em BH, né? Que eu estou trabalhando com os venezuelanos que vieram pela Operação Colhida, né? Que estão aqui alocados em uma vila, né? Então, aí eu estou fazendo esse trabalho de campo com eles, assim, agora também. É muito, muito legal, assim. E aí a gente vai trocar figurinha assim, me manda um áudio, pode mandar um áudio, aí quando der, vamos manter esse canal aberto aí, fica à vontade também. Beleza, Henrique, muito obrigado pelo seu tempo e meus parabéns também pela sua trajetória, muito bacana. E eu espero poder contribuir aí em algum momento também nessa pegada. Tá, fica o convite aberto aí para participar da comissão também, se quiser participar também, se quiser ler a parte também sobre tráfico de pessoas que a gente fala, também acho que seria importante assim, para a gente, né? E também tem esse grupo, né, desses psicólogos, dessa rede nacional também, se tiver interesse também, sempre tem alguma coisa, uma discussão ali sobre imigração, né? Aí eu te mando lá para você participar também do grupo, se tiver vontade. Eu tenho sim, vai ser um grande prazer, viu? Grande prazer e principalmente para esse diálogo também com o campo esportivo, porque está bem próximo também. Eu vou achar esse artigo aqui e te mando também. Tá, ótimo. Então, beleza. Um grande abraço, então. César, um prazer. E prazerão. Até mais. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.